Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa alcançar você aonde você estiver nesse momento. É um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome e ministrando a sua palavra. Meu querido, minha querida que agora me ouve, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro do evangelista Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Proponho esta passagem para que o Senhor possa falar conosco nesse tempo tão oportuno. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus bendito, Pai Santo, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que agora está, meu Pai Santo, nos assistindo, Senhor. Está meditando juntamente comigo na sua palavra. Peço que o Senhor possa falar-lhe, ó Senhor, ao coração, consolando, fortalecendo, edificando, Senhor, como a tua palavra nos propõe. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Essa passagem, meu querido e minha querida, ela trata da ansiosidade ou da ansiosa solitude humana em oposição à confiança na providência divina. É interessante que se nós nos tornamos ansiosos, se nós olhamos para o futuro com muita ansiedade, de tal forma a anular o nosso presente, a angustiar-nos no presente, isso está denotando alguma desconfiança do próprio Deus. Se nós confiamos em Deus, nós não temos motivo algum para estarmos ansiosos com o que haverá amanhã. Meu querido, quem de nós nunca foi tomado por algum tipo de ansiedade? Eu não posso dizer para você que eu nunca tenha estado ansioso. Sim, eu como pecador, às vezes vacilo. Em alguns momentos da minha vida eu me torno também ansioso, mas quando isso acontece eu tenho que ir à oração, confessar o meu pecado ao Senhor, pois isso é pecado, e pedir para Ele, para que Ele me encha de fé e de segurança, pois Ele é fiel. Se Ele prometeu que não me deixaria, por que eu estaria desconfiado do seu cuidado? Somente Ele pode cuidar de nós. Nós não podemos fazer nada por antecipação. Nós não sabemos nem o que vai nos suceder amanhã, porque estamos presos nas impossibilidades ou nas possibilidades do amanhã. Mas quem de nós também nunca viveu a santa providência de Deus em sua vida?
já vivemos sim momentos de ansiosidade, de momentos de grandes crises de ansiedade, mas também já vivemos e temos comprovado o cuidado de Deus, a providência de Deus para as nossas vidas. Aqui nessa passagem é interessante nós observarmos que Jesus, ele não está defendendo a ociosidade ou a inatividade, e muito menos a irresponsabilidade com o futuro. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas sempre vai nos mostrar que Deus vai nos convidar a sermos diligentes, a sermos precavidos e às vezes até previdentes, mas nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos depende da providência de Deus. Se levantamos é porque o Senhor nos sustentou, nos deu uma noite boa de sono e nos deu saúde para nos levantar. Se vamos trabalhar é porque Ele nos proveu o trabalho e também a força para assim exercermos o nosso trabalho. Tudo o que nós fazemos está totalmente relacionado com o Deus que é provedor, o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas elas com o poder da sua mão provisória, da sua mão de providência. É interessante nós observarmos que a ansiosa solitude pode estar relacionada com o nosso desejo de acúmulo, né? Nós nos tornamos ansiosos porque somos movidos a sempre guardar mais, até aquilo que nós não necessitamos. Pouco sofremos pelo que necessitamos. Nós não sofremos pelo que nós necessitamos, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é a promessa, essa é a promessa dele, e Ele tem agido assim. Quando nós nos tornamos ansiosos e às vezes nos adoecemos com ansiedade, não é pelo que nós necessitamos, mas é pelo que queremos. Nós queremos muito mais do que necessitamos. Esse é um tempo de nós atentarmos para isso. Vivemos um tempo difícil, não apenas no Brasil, mas o mundo inteiro está perturbado. Alguns lugares já falta alimento para algumas pessoas. Aqui no Brasil nós vimos pessoas que foram ao mercado e compraram para 10 famílias, e sem necessidade alguma aparente, tornando a alimentação mais escassa, prejudicando inclusive o preço do mercado e deixando algumas pessoas a desejar sem ter o que se prover. Então nós precisamos tomar muito cuidado, acreditarmos que o Deus que cuidou de nós hoje vai cuidar de nós amanhã. Vamos sim estar alerta, vamos sim cuidar, fazer o que nós podemos fazer para prevenir-nos, dar um mínimo de condições para a nossa família, mas não acharmos que somos nós os nossos próprios provedores, ou dinheiro, ou o que quer que seja. Meu querido, nós vamos encontrar a prova disso que eu falei para você, lá no versículo de número... deixa eu localizar aqui, versículo de número 19 ao 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. É interessante nós observarmos que a prova de que nós tornamos-nos ansiosos quando nós nos prendemos às possibilidades do acúmulo. Nós queremos ter muito mais do que nós necessitamos, e isso nos torna ansiosos. Algumas pessoas elas se desesperam porque querem mudar de uma hora para outra de classe social e entram em grande perturbação, como a própria palavra nos diz, que aquele que quer se enriquecer cai em grande tentação. Nós precisamos ser contentes, estarmos contentes com aquilo que Deus nos proveu. Se Deus tem nos dado hoje um dia um pouco mais difícil e nos obriga a sermos um pouco mais cuidadosos com a nossa finança, então vamos cuidar da nossa finança. Se o Senhor, Ele nos deu hoje condições de ajudar alguém, vamos ajudar alguém, mas vamos entender que tudo o que nós fazemos sempre é o cuidado de Deus para com nossas vidas, seja quando nós recebemos alguma coisa ou quando nós compartilhamos alguma coisa, é Deus cuidando de nós e Deus cuidando dos nossos irmãos. É importante também nós observarmos que pode haver também outra razão para esta ansiosa solitude, não apenas o fato de nós estarmos desejosos ao acúmulo, mas também com o papel que o dinheiro
tem ocupado em nossa vida, ou tem representado em nossas vidas. O que o dinheiro significa para você? O que o dinheiro significa para nós? Nós entendemos que o Senhor Jesus, lá no verso 24, vai deixar claro que o dinheiro talvez seja o maior ídolo, ou aquilo que nós podemos tornar em nossas vidas uma espécie de divindade, que se opõe totalmente à adoração sincera e à confiança em Deus. Diz assim, no versículo 6, versículo 24, que inclusive precede o texto que nós lemos no início. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aprendemos aí no verso 24, que quando nós colocamos o dinheiro no lugar errado em nossas vidas, ao invés do dinheiro ser nosso servo, ao invés do dinheiro nos servir, nós começamos a servi-lo, a viver para o dinheiro. Trabalhamos, nos desgastamos, nos adoecemos às vezes, alimentamos-nos mal, como algumas pessoas fazem, por exemplo, deixa de se alimentar bem para guardar, para acumular. Outros não praticam a caridade, outros deixam de ser fiéis ao Senhor e guardam aquilo que não deveria guardar para si, guardam o que é do Senhor, por exemplo. E quando fazem isso, está dizendo o seguinte: quem me sustenta é o dinheiro, quem me provê é o dinheiro. Não, meu irmão, o dinheiro é apenas a provisão de Deus na sua vida, não é o dinheiro que garante para você alguma coisa. Quantas pessoas hoje são ricas, milionárias, e estão hoje dependentes da ajuda de aparelhos, por exemplo, para respirar? O dinheiro não pode prover para essa pessoa nem a condição de viver, de subsistir. Nós vamos perceber que algumas pessoas, elas têm condições de ir aos melhores restaurantes, mas elas não têm a oportunidade de se alimentar, elas não são capazes de sentar à mesa para comer, elas estão tão adoecidas, às vezes nem fisicamente, mas na sua alma, que elas não têm prazer, nem mesmo com aquilo que o dinheiro poderia favorecer a elas. Então, meu amado, minha amada irmã, vamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Nós somos servos de Deus e o dinheiro deve nos servir. O dinheiro não está acima de nós, as riquezas não devem estar acima de nós, mas nós devemos administrar bem. Qual a diferença que fará para um homem de Deus que mora em uma mansão e um outro homem que mora em uma casa simples? Nenhuma diferença, porque o reino de Deus não subsiste, não consiste, meu irmão, na abundância de bens, mas numa disposição e numa realidade espiritual. A palavra do Senhor nos mostra, lá no verso 33 do capítulo 6 de Mateus, que nós já lemos, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é interessante que, concordando com este verso, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele nos diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esta é a realidade do reino de Deus em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, pela saúde, pelo pão, não apenas pelo pão, mas pelo privilégio de comê-lo, e não apenas comê-lo solitariamente, mas comê-lo em família, com um amigo. Isso é compartilhar, é partilhar o pão. Nós precisamos entender que a grandeza do Evangelho está em nós comermos, não apenas sozinhos, mas comermos com os nossos irmãos, como fazia a igreja primitiva. Aí está a riqueza do reino de Deus manifesto em nossas vidas. Quantas pessoas se tornam tão egoístas, elas se isolam, e a palavra de Deus fala que aqueles que se isolam, eles fazem isso por causa do pecado, eles fazem isso por causa do seu egoísmo. Nós precisamos, irmãos amados, nesse tempo, já que nós não podemos às vezes ir na casa de um amigo, visitá-lo, temos que ligar para essa pessoa. Se nós imaginamos que essa pessoa precisa de uma palavra, essa pessoa precisa às vezes de uma ajuda, uma ajuda às vezes até mesmo financeira, ou um apoio ali na sua despensa, nós precisamos atentar para isso. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto nesse tempo a manifestação dessa graça de Deus no meio da nossa congregação, no meio da nossa igreja, pessoas que se preocupam com o outro, pessoas que estão atentos, entendendo que
por estarmos, de certa forma, em uma espécie de distanciamento social, nós não estamos distanciados no coração, nós não estamos distanciados no espírito. Precisamos entender que oremos uns pelos outros, mas também atentemos para o outro, para a necessidade não apenas financeira, mas a necessidade também espiritual, emocional. Vamos ligar para os nossos irmãos, mandar uma mensagem, não uma mensagem como alguns fazem, que enchem os celulares dos outros, uma mensagem repassada, às vezes não se lê um vídeo grande ou uma mensagem pronta, não, mas mande uma mensagem, um bom dia, né? Diga para essa pessoa, né, o que você se lembrou dela. Isso fará a grande diferença na vida, uma grande diferença na vida dessa pessoa. Isso é o reino dos céus, é a justiça, é a paz e a alegria no Espírito. Queridos, Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Jesus disse que nós não devemos viver ansiosos com coisa alguma. O futuro não pertence a nós, o futuro pertence ao Senhor. E tenha certeza que Ele tem cuidado de nós. Não vamos colocar o dinheiro ou as posses, ou as possibilidades que o dinheiro nos traz, acima da própria existência. Jesus disse que nós estamos agindo errado quando nós nos afadigamos e tornamos-nos ansiosos na preocupação do que vamos comer, do que vamos beber, ou do que iremos, ou com o que iremos nos vestir. Ele diz que o nosso corpo, ele vale muito mais do que as nossas vestes. O dinheiro diz que não. O dinheiro diz que as possibilidades que ele pode nos dar torna o corpo, na verdade, inferior às vestes. Mas não, querido, o corpo é superior às vestes. O que importa não é o preço da sua vestimenta, mas o que importa é saber que o seu corpo, por exemplo, é templo do Espírito Santo de Deus. E que Deus não está olhando para você na sua superficialidade, no seu exterior, como você está vestido, mas Deus está olhando para a realidade do seu coração. Também o Senhor Jesus disse que a vida, ela é muito mais importante do que o alimento. Não vamos colocar o alimento acima da vida, as coisas acima das pessoas. Isso é importante nós estarmos sempre atentando. Amém? O Senhor Jesus também diz que nós devemos ter a tranquilidade de saber que se Deus cuida dos bichinhos mais insignificantes, as ervas do campo que nós pisamos, as ervas do campo que hoje ela está bonita, linda e verdejante, e amanhã ela está sendo lançada ao fogo. Nós valemos muito mais do que as ervas do campo. Se o Senhor cuida das aves que não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, quanto mais nós, meus irmãos. Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu sei que os dias são maus, mas eu quero dizer para você nessa noite, confie no Senhor, descanse no Senhor. E se por acaso você esteve afadigado, esteve cheio de temor durante essa semana e a ansiedade estava te consumindo, confesse ao Senhor esse pecado, peça ao Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu me precipitei nas minhas murmurações, eu me precipitei na minha desconfiança. O Senhor sempre foi fiel e sempre continuará sendo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Antes de terminarmos, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Eu não sei do que você precisa. Talvez o Senhor precise agir na sua vida, na saúde, ou prover alguma coisa no seu lar, ou quem sabe o Senhor, você depende que o Senhor Ele intervenha em alguma questão muito íntima, muito pessoal, e Deus conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa. Vou orar por você nessa hora. Senhor Deus bendito, Pai Santo, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu não sei o que o teu filho, a tua filha necessita, Senhor, mas o Senhor sabe. Por isso o Senhor fala conosco através desta palavra nessa noite.
Visita o teu filho, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor considera que nós estamos unidos, como diz a tua palavra, onde duas ou mais pessoas se reunissem em teu nome, o Senhor estaria presente. Eu tenho certeza que o Senhor está presente nessa hora. Então visita o teu filho, a tua filha, na sua dor, na sua necessidade, na sua ansiedade, Senhor, na sua pequena fé. Fortaleça a fé do meu irmão, que eles não acreditem, Senhor amado, nas vozes do terror, nas ameaças externas, mas que eles possam acreditar na tua palavra, que diz que o Senhor jamais nos desampararia, Senhor amado, que o Senhor jamais nos deixaria, meu Pai Santo. O Senhor é conosco, que o consolo do Senhor, a presença bendita do teu Santo Espírito possa alcançar o teu filho, a tua filha, aonde quer que eles estejam agora, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar. Convido você a estar conosco mais uma vez na sexta-feira, tá bom? E no domingo às 20 horas. Temos esse encontro marcado já aqui todas as terças, quartas e aos domingos às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não se inscreveu ainda no canal, que é um meio que Deus tem providenciado aqui para nós continuarmos pregando o Evangelho, então se inscreva aí, e não apenas se inscreva, mas vai lá no sininho das notificações e já deixa marcado para você receber as notificações, para que você não precise receber um e-mail ou uma mensagem de celular, mas o próprio YouTube vai estar te avisando aí das nossas reuniões. Deus abençoe e te encha de paz.